Olá, minhas amigas e meus amigos. Alegrias! Como eu faço pelo menos uma vez por semana, eu dedico um espaço a falar da minha experiência em Portugal e a passar essa experiência para brasileiros que ficam curiosos sobre como é viver em Portugal. Então hoje continuamos com isto. Na semana passada, eu estou gravando ao ar livre, na casa onde eu estou, aqui em Vila Nova de Gaia. Então, se os cachorros latirem, são cachorros da vizinhança, são ruídos normais da vida. A semana passada, um internauta me questionou: bem-vindo, um aposentado precisa de 10 mil reais, então, para viver em Portugal? Não. Devido ao nosso câmbio flutuante, devido à desvalorização do real, hoje um aposentado ou quem queira viver em Portugal sem trabalhar, sem ter nenhuma outra fonte de renda, tem que ter uma renda mensal de no mínimo 12 mil reais, para estar em torno de 1.800 euros para viver de alguma forma confortável, ou num apartamento de 2 quartos, ou num apartamento de 3 quartos. Também sobre apartamento eu queria esclarecer uma coisa. Na semana passada eu não disse que com 500 euros se aluga um apartamento de 2 quartos no centro de qualquer cidade de Portugal. Ao contrário, um apartamento de 2 quartos no subúrbio de Lisboa está custando 750 euros. Houve uma inflação por causa de turismo, sobretudo de franceses, ingleses, irlandeses, que vêm para cá com a moeda forte, com euro, com libra, e alugam e compram casas. Também a chegada de muitos brasileiros. Então, na verdade, 500 euros por um apartamento de 2 quartos é na periferia da cidade. E quanto menor a cidade, quanto mais afastada dos grandes centros, mais barato se torna. Eu tenho um amigo brasileiro que mora numa casa grande, com quintal, com tudo, por 200 euros por mês. Mas ele mora em Guimarães, a 10 quilômetros do centro de Guimarães, numa subida de colina, na última casa de uma rua sem saída. Então você encontra coisas desse tipo. Mas se você quiser morar perto do centro ou no centro, um apartamento de 2 quartos vai sair no mínimo por 500, 600 euros. Também em relação à segurança em Portugal, vale dizer que é muito seguro. Portugal é o 3º país mais pacífico do mundo. É uma coisa impressionante. Você pode deixar as coisas no meio da rua, você pode andar. O povo chega a ser ingênuo em relação ao brasileiro. O brasileiro é muito malandro em relação ao português. O povo aqui chega a ser uma ingenuidade. Ainda acreditam na palavra do outro. No outro dia eu li uma senhora dizendo: a minha filha foi assaltada no metro. Eles não dizem metrô. Foi assaltada no metro em Lisboa, levaram-lhe seu celular. Aí eu procurei saber com ela. Foi assaltada, puseram uma arma no rosto dela, na cara dela, no peito. Falei: não, senhor. O que ela queria dizer com assalto é que o carteirista, o batedor de carteira, enfiou a mão na bolsa dela sem ela perceber e levou o celular. Esse é um dos maiores crimes em Portugal, o batedor de carteira. Teve um brasileiro que postou aqui na minha timeline: eu quase fui assaltado no Porto, uma senhora me avisou e eu escapei. Quase fui assaltado, quer dizer, os ladrões estavam armados? Não tem isto. Quando muito isso acontece em grandes cidades, você pode ser assaltado com uma navalha, com uma faca. A arma branca se usa muito para assalto. Revólver não. Existem muitos crimes, feminicídio. Feminicídio é uma coisa que eu percebo muito forte em Portugal. Talvez eu perceba porque não existem muitos outros crimes. Existem crimes violentos, emocionais. Mas dizer que você é assaltado com carabina, com fuzil, com revólver na cara. Os carros circulam com janelas abertas, as senhoras com pulseiras à janela, com braços, as crianças seguras. É muito tranquilo. Quando eles dizem assalto em Portugal, é ser vítima de um batedor de carteira. Para você vir a Portugal, você tem que vir muito bem planejado. A garotada, às vezes, garotada que eu digo, quem tem 20, 30 anos, sai, eu vou para Portugal, lá é maravilhoso. Não é assim, é Europa, tem escassez de mercado de trabalho, de mão de obra. Boa parte dos portugueses saem de Portugal para ir trabalhar na França, onde os salários são melhores e trabalham pesado, 10 horas, 12 horas por dia. Mas ganham bem, juntam dinheiro depois de alguns anos. Inclusive em agosto eles vêm todos para Portugal, que são as férias na França, e visitam a família. É como se fosse São Paulo e Nordeste. O nordestino vem para São Paulo e volta nas férias para o Nordeste, deixa coisas em casa, leva presentes, deixa dinheiro. Então os brasileiros que vêm como imigrantes, e sobretudo imigrantes ilegais, que vêm sem legalização, é que se queixam. É preciso muito cuidado.
Porque se você chega para trabalhar sem documentação em ordem, é claro, em qualquer lugar do mundo o patrão vai lhe explorar, porque sabe que você não pode reclamar, vai até não lhe pagar no final do mês, porque você não tem para quem se queixar. Se você for a polícia se queixar, vão perceber que você está sem documentação e vão te mandar de volta, vão te expatriar. Então você tem que aceitar tudo. Com relação ao horário de trabalho, tem pessoas nos Estados Unidos que trabalham 12, 14 horas, imigrantes brasileiros. Olha a igreja batendo sino para avisar que os horários, né? Mas na verdade eu tenho imigrantes assim dessa forma. Hoje aqui é domingo, eles devem estar chamando para missa, no horário da missa. São insistentes. Quem mora do lado não dorme. Quem mora no Brasil e reclama de uma igreja evangélica, de um terreiro de umbanda que fica fazendo barulho, imagina morar do lado de um sino desse. Mas isso faz parte do cotidiano urbano, são sinais, são ruídos de uma urbanidade tranquila. A gente só ouve o sino porque a rua é calma, é tranquila. Então eu estava falando, o brasileiro que vem ilegal, ele sofre muito, claro, e ele não tem com quem se queixar. Ele vai se queixar, ele imediatamente é expatriado, a polícia não quer nem saber. Porque imediatamente quando ele apresenta a queixa, o serviço de estrangeiros é informado que a documentação dele não está em ordem e ele tem não sei quantas horas para deixar o país. Também o salário mínimo de Portugal é muito baixo. É em torno de, salvo engano, de 650 euros. Mas eu acho que você não pode fazer a conversão disto para reais. Se fizer a conversão disso para reais, vai sair por 4.000 reais o salário mínimo. Poxa, que salário mínimo alto. Mas quem ganha 650 euros? São trabalhadores desqualificados. Também não existem super salários em Portugal. Os maiores salários são 2.500 euros, 1.500 euros. A não ser salários extras. Vai aparecer alguém dizendo, o meu amigo ganha 5.000 euros. Tá bom, é uma exceção. Mas quem ganha 650 euros é diarista, é balconista, é garçom. E aí junta ele com a mulher, se são jovens, eles têm uma renda de 1.300 euros por mês. Com 1.300, uma família modesta vive em Portugal. Vive afastada do centro, numa periferia, numa cidade menor. Se desloca por transporte para o trabalho, mas come, vive, se veste, não passa miséria. Não mora em favela. Eu acho que a melhor forma de saber quanto custam as coisas não é fazendo a conversão da moeda, e sim vendo o percentual do salário mínimo. Quanto é o salário mínimo no Brasil? 1.000 reais, 1.050? Eu não tenho muita noção. Então quanto custa o aluguel de um apartamento de 2 quartos no subúrbio do Rio? 400 reais? Então ele equivale a 40% do salário mínimo. 40% do salário mínimo aqui em Portugal seria 250 euros. Então você tem que fazer percentual. 4%. Quanto você paga por 1 quilo de mamão? O mamão aqui é difícil porque o mamão vem de fora, é exportado. Mas quanto você paga por 1 quilo de melão no Brasil, 1 quilo de melão em Portugal? Uma outra coisa que o brasileiro não entende aqui é o horário de chegada nas lojas e repartições. Quando uma repartição fecha, por exemplo, às 7 horas da noite, não adianta você chegar às 5 para as 7, você não vai ser atendido. Porque se a pessoa for lhe atender, ela vai extrapolar o horário de fechamento daquela repartição. Às 7h30 da noite ela ainda vai estar trabalhando, te atendendo. Coisa que a gente faz no Brasil. Chega 5 minutos antes e quer ser atendido. Aqui ou você chega às 6h30, com a repartição que fecha às 7, ou não lhe atendem. Vão dizer, olha, não vai dar tempo, porque às 7 nós fechamos. Às 7 eles param de trabalhar. Isso o brasileiro não entende. Mas eu cheguei 10 para as 7, só fecha às 7? Só fecha às 7, mas para de atender às 7. E isso causa muito atrito de brasileiros com europeus, que não é só em Portugal, não. Porque eles dão a distância de tempo, de quanto tempo você levará para ser atendido. Se você está marcado por alguma coisa, por exemplo, que fecha 1h da tarde, e você chega meio-dia e tem 8 pessoas na sua frente, diz, não vamos lhe atender porque não vai dar tempo. Quando o senhor chegou meio-dia, mas o senhor só vai ser atendido 5 para 1, vai sair daqui 1h30, 1h40, e a gente fecha 1. É preciso compreender essas coisas e esses meandros. Eu continuo dizendo, o teu olhar é ruim, tudo mais será ruim. Se você chega aqui achando que o português é burro, que o português é grosso, que o português é ladrão, que o português explora, e se você não vem preparado, se você não vem com uma estrutura, você vai passar isso não só em Portugal, nos Estados Unidos, na França, na Austrália, em qualquer lugar do mundo. E não venha me falar de xenofobia. Xenofobia é uma coisa que existe em qualquer lugar. O baiano sai da Bahia, vai para São Paulo, é tratado, só não é com xenofobia, porque ele é brasileiro.
mas é tratado com bullying, por causa do sotaque, porque é baiano. Isso existe. Então, meus amigas e meus amigos, tenham todos uma boa semana. Espero ter contribuído e colaborado informando mais sobre Portugal. Um abraço.